Sejam bem-vindos a mais um ProximaCast. Meu nome é Larissa Daniel Pacheco. Estou aqui com a importante função de entrevistar as pessoas, os convidados do nosso ProximaCast. Estamos hoje com mais um episódio com uma convidada maravilhosa, nossa pastora Fabiane. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, da minha história, da minha caminhada no ministério, da minha caminhada na vida pessoal. Um prazer estar aqui. É isso aí. Para iniciar os trabalhos, a gente vai falar um pouquinho referente, à jornada low carb. Todo mundo sabe de conhecimento da igreja que a pastora é super cuidadosa em relação à alimentação. E conta pra gente como que começou isso, como é que funciona. Então, a low carb, na verdade, surgiu há pouco tempo, há uns 3 anos. Mas eu sempre tive um cuidado com a saúde desde que eu engravidei do meu primeiro filho, do Pedro, onde eu tive diabetes gestacional, isso há 12 anos atrás. Então, eu sempre tive que cuidar da alimentação. Depois que eu tive ele, eu continuei cuidando, só que a gente não tinha tanta informação, não tinha tantos recursos, não era época de Instagram, era tudo, Sim. As informações muito mais demoradas para o nosso alcance. Na minha segunda gravidez eu também tive diabetes gestacional, então também eu me cuidei. E a partir dali eu sempre busquei uma vida um pouco mais saudável, tanto na questão de atividade física como na questão de alimentação. Para mim, a alimentação seria o mais fácil de adaptar, embora para algumas pessoas achem que a atividade física é mais fácil, mas para mim foi a alimentação. E em 2019, antes ali da pandemia, foi onde eu determinei que realmente eu precisava ter, não ficar em cima do muro, ter uma alimentação saudável. Então foi aonde eu conheci a low carb foi um documentário que eu vi a respeito da dieta cetogênica, que é um pouco mais hard, do que a low carb, assim, em relação à redução de carboidratos na alimentação. E eu vi todos os benefícios que esse documentário mostrou. E a partir dali eu comecei a pesquisar, comecei a me inteirar um pouco mais, dos efeitos que isso trazia para o organismo. E comecei, então, a incluir na minha dieta, no meu estilo de vida, a dieta low carb, O Fábio entrou junto comigo no início, com o objetivo também, assim, de ter uma vida mais saudável. As crianças, mais ou menos, As crianças são a parte mais difícil, Um pouco mais difícil, mas a gente sempre teve uma boa alimentação, A gente não tinha, assim, muitos doces, bolos, pães em casa, então era uma forma mais fácil. Mas a parte de frutas e verduras, que é o desafio, das crianças, assim. E a partir dali, eu adotei como um estilo de vida mesmo. Então, comecei a pesquisar, porque sempre dá vontade de um bolo, dá vontade de um pão, de comer. Lá da época da minha infância, minha avó fazia canjica, comer uma canjica. Só que, tudo isso está fora, da low carb. Então, eu comecei a adaptar, a adaptar algumas receitas. E no início do ano passado, foi descoberto que, na verdade, eu tô com diabetes tipo 1. Aquela tipulada, que ela é mais devagar, mais lenta mesmo. Então, assim, mesmo com 2 anos e pouco cuidando, há 12 anos atrás, que eu cuidava da alimentação, mesmo assim, aconteceu uma reviravolta no meu organismo, onde surgiu essa doença autoimune. Então, hoje é mais do que necessário, eu estar numa low carb, mais do que necessário eu ter um hábito de atividade física diária, Sim. Então, tanto que eu trouxe até aqui, Uma oportunidade pro merchan, Merchan, claro, não vou perder a oportunidade, Todas as receitas que durante esses 2 anos, eu criava e elaborava em casa, eu fui colocando num arquivo no computador. Até que o dia eu decidi, não, vou imprimir, e vou ter o meu livro de receitas. E até no meu Instagram também eu disponibilizo 10 receitas, que são as que, eu elaborei, assim, primeiro. Tá disponível, quem quiser lá, comentando, plim, plim. Mas são receitas que estão disponíveis ali, um e-book gratuito de 10 receitas. Amostra grátis. É uma amostra grátis. E no feed também eu tenho algumas outras receitas Sim. que eu desenvolvi atualmente, assim. Então, a ideia é eu poder compartilhar, Compartilhar dessas receitas, porque eu sei que tem outras pessoas também que, de repente, precisam, tá buscando uma vida mais saudável, por questões realmente de doenças ou até por decisão mesmo, Sim.
Mudando um pouquinho, né, o foco da nossa entrevista, agora a gente vai falar um pouquinho de carreira, né? A pastora é arquiteta. Sempre foi um sonho seguir nessa profissão? Como é que funcionou? Então, chega uma época da vida, né, quando a gente tá lá no segundo ano, né, do ensino médio, a gente já começa a pensar no futuro. E eu sempre tive um lado, assim, voltado para a organização, acho que tem muito a ver com a questão, né, do temperamento, enfim. Mas, assim, organização, a parte de artes, a parte artística também sempre foi uma coisa que eu gostava muito. Então, eu comecei a pesquisar, né, várias profissões para ver para que lado eu ia. Porque na minha família, assim, todo mundo é da área da medicina ou da odontologia, né? Ninguém foi para a área de cálculo, de exatas, enfim. Tudo pro lado da saúde. E eu via que aquilo ali não era algo que eu queria, né? Eu não queria um trabalho que eu ficasse dentro de 4 paredes, 24 horas. Eu não queria, né, ter uma responsabilidade diretamente com o ser humano, assim, no sentido, né, de cuidar da saúde, como eram as profissões que tinham ao meu redor. E como eu tinha esse lado artístico, eu comecei a pesquisar e eu achei, né? Fiquei entre engenharia, na verdade, engenharia civil e arquitetura, né? Só que a arquitetura... E foi na UFSC, né? Então, eu de primeira, assim, eu já fiz o vestibular para UFSC, fiz também para algumas particulares, né? Das três universidades que eu tentei, né? Eu passei em 2, né? Na UFSC e numa particular que foi no Paraná, na PUC do Paraná. E claro que eu optei vir para Federal aqui, né? Mas eu sabia que Deus tinha algo maior, né? Na época eu não era convertida, mas assim, eu não sabia, né? Mas Deus sabia que tinha algo maior para mim, né? Vindo para cá. Hoje, sim, eu não atuo profissionalmente, assim, né? Não é o meu plano de carreira, não é em cima da arquitetura. Eu levo como um hobby, né? Mas é algo que eu gosto muito ainda, né? Eu me identifico demais nisso. E foi graças a esse gosto, né, que você pegou, que também, assim, ela conseguiu conhecer o pastor Fábio. Isso. Conheceram na faculdade, certo? Isso, exatamente. Por isso que eu digo, assim, Deus tinha um plano, né? Porque eu já me questionei várias vezes a respeito disso, assim, né? O porquê que eu fiz arquitetura, o porquê que eu vim para Florianópolis, o porquê que, né, hoje não é algo que eu atuo. E claro, né, a resposta tá ali. Foi o momento onde eu conheci o Fábio, hoje é meu marido, foi a pessoa que me apresentou Jesus de uma forma que eu não conhecia, né? Esse era o próximo ponto. Então, já vou pegar o gancho. Porque assim, eu nasci num lar que, do lado da família do meu pai eram católicos e do lado da minha mãe era da luterana. Então, assim, a gente sempre teve, né, Deus como referência, a gente sempre teve, né, os princípios, os valores, mas não era algo, assim, de viver, né, como hoje né, Jesus, a vida sem Jesus hoje não faz sentido. Na época era uma coisa assim, é o domingo, bater ponto na igreja e pronto, né, então... Nesse sentido, assim, eu já tinha uma base cristã, mas não tinha uma experiência verdadeira, né? E na faculdade, o Fábio era meu colega de faculdade, e eu via que existia algo diferente nele em relação às outras pessoas, né? Uma percepção diferente, assim, da maneira como ele tratava as pessoas, da maneira como ele se preocupava com as pessoas, né? E isso foi algo, assim, que eu vi que existia algo diferente nele, que nas outras pessoas não existiam, e eu queria saber o que era aquilo, né? E na época, né, eu vim de Joinville para Florianópolis para estudar, e eu tinha já um relacionamento, né, já de 4 anos, só que o relacionamento não foi para frente por diversas maneiras, relacionamento à distância e, né, muitos conflitos, porque um relacionamento que não é baseado nos princípios, na palavra de Deus, tem ruídos, não adianta. E a gente terminou esse relacionamento. E depois de um tempo, assim, acho que 2 anos e pouco de faculdade, mais ou menos, foi onde o Fábio veio falar comigo, se declarando, né? E ele mesmo fala, assim, que pra ele foi frustrante, porque, tipo, pra mim, tipo, ele é meu amigo da faculdade. Eu tinha uma admiração pela maneira como ele era, mas não existia nada além. Só que aquilo ali, acho que foi start pra surgir algo a mais. Então, foi a partir daquele momento que daí a gente começou a se relacionar, pegou também um momento onde ele estava à procura de uma igreja, né? E aí ele começou... Vocês já começaram direto nasceram nessa terra? Eu sim. Ele tinha um grupo, né, que ele falou quando ele
ele deu a entrevista no podcast, né? Ele tinha um grupo da universidade que depois eles chegaram no momento que eles precisavam, né? Estar em alguma igreja, e daí foi onde ele conheceu a Sara Nossa Terra e ele se firmou, né? E nesse momento foi o momento que a gente já estava um tempo namorando, né? Acho que 6 meses a 1 ano, mais ou menos. E ele insistia, né, em eu ir com ele junto à igreja. Daí eu falava, eu quero buscar Deus do meu jeito, eu falava pra ele. Só que a gente também tinha muitos conflitos, porque aí ele tinha os compromissos da igreja e eu não entendia, né? Eu falava, poxa, final de semana a gente podia passear, ir no shopping, dar uma volta, e ele vinha pra igreja, me convidava e eu resistindo. Então foi um processo um pouquinho complicado. Foi um pouco complicado isso, até realmente eu entender a importância. Até que chegou um dia que ele falou assim, olha, eu te amo muito, mas eu amo mais a Deus. Então, ou, né, você me segue junto, estamos junto com Deus, ou então não tem como, porque casa dividida não prospera. Então foi meio que assim, me colocou contra a parede e falou, ou você escolhe estar caminhando junto comigo e com Deus, ou então não tem como a gente caminhar mais junto. E aí foi onde pra mim foi meio que um chacoalhão assim, né? É a última oportunidade de, né, de eu escolher se realmente é a pessoa que eu quero viver pra minha vida, então eu vou. Então, na verdade, assim, não foi por amor a Deus, foi por amor a ele, né? Mas assim, Deus, ele cria meios, né? Sim. Pra que a gente possa se achegar, assim. E foi um processo bem difícil pra mim, porque a partir do momento que eu tive uma experiência verdadeira com Deus, eu comecei a perceber algumas coisas que eu tinha que precisavam ser mudadas, que precisavam ser tratadas e que eu achava antes que não precisava. Porque, assim, nunca me envolvi com vícios, né, com prostituição, com sexo ilícito. Era uma pessoa que tinha princípios. Então, eu achava assim, eu não tenho pecado, né, eu não preciso de Deus para me perdoar, né, porque eu não faço nada de errado. E não é isso, né? A gente nasce, né, pecador mesmo, por descendência. Então, assim, eu tinha muita coisa que Deus precisava mudar, né? Principalmente essa questão, né, de orgulho, de achar que já, né, que era perfeita, digamos, que não precisava de Deus, né, essa autossuficiência. Então, foi um processo, assim, onde Deus teve que trabalhar muita coisa em mim para realmente, assim, ter o meu coração e a minha vida por completo, assim. Enfim, vocês foram crescendo, o pastor compartilhou um pouco, né, de como foi essa questão até vocês chegarem, abrirem a igreja aqui, de como tudo funcionou. Então, vou perguntar como é que é a tua visão hoje, quando tu olha para trás, o que que tu pensa, assim, o que tu sente em relação a tudo que vocês passaram e onde vocês estão hoje? Eu sempre digo assim, a caminhada com Deus não é fácil. Se alguém chegar e falar que é fácil, não está caminhando com Deus, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você se coloca diante de um desafio, de um chamado, de um propósito, vão vir as adversidades, vai vir o desânimo, né? Várias situações vão fazer com que você pense em desistir, né? E eu digo para ti, assim, que desde o nosso casamento até, né, a nossa caminhada ministerial foram desafiantes, né? O casamento a gente não tinha condições de se sustentar, né? Meses antes da gente casar, e a gente determinou que nosso casamento seria por fé mesmo, a gente determinou que a gente não ia desistir, né, de casar naquela data que a gente tinha determinado por questão financeira, que Deus ia de alguma forma nos suprir. E alguns meses antes eu disparei um monte de currículo, né, para algumas escolas técnicas, né, tanto de Florianópolis quanto de Joinville, por ter meus familiares lá, então seria algo mais fácil, né, para estar conciliando. E por incrível que pareça, a porta que abriu foi em Joinville. E aí eu falei para ele, e agora? Né, a gente vai casar, vai morar aqui, estamos na igreja aqui e eu vou trabalhar em Joinville. Ele assim, se é a porta que Deus abriu, é a porta que nós vamos entrar e Deus vai, de alguma forma, nos conduzir, nos sustentar. E foram alguns anos, né? Toda semana viajando, daqui para Joinville, dando aula, voltando, às vezes de madrugada. Era o que a gente tinha de sustento naquele momento, né? Porque o Fábio, ele tinha um negócio junto com o pai dele e esse negócio não estava dando lucro, né? Então, assim, ficava empatado. Então, realmente, né? O que a gente tinha de... Na área da arquitetura mesmo ou... Era no curso técnico de design de interiores, né? Porque depois que eu me formei em arquitetura, eu fiz o curso em design de interiores e aí eu consegui, com isso, abrir oportunidades nessa área, né? Então, eu fiquei alguns anos, se não me engano, foram 5 anos
nessa de ir para lá e voltar. Mas foram anos assim que a gente viu que Deus era o que Deus tinha preparado e era o que tinha para nos suprir naquele momento, né? E ministerialmente, assim, também foi bem desafiador, porque às vezes você foca numa coisa, né? E aí você não consegue equilibrar e colocar energia em outras coisas. Então, meio que assim, eu tava focada no trabalho e o Fábio daí focado no ministério. Só que a gente era um casal. A gente precisava achar um equilíbrio e focar junto, né? Então, ele tava com muito mais ímpeto em fazer as coisas, muito mais energia em fazer as coisas e eu acompanhava, né? Não era aquela que bloqueava, não era aquela que puxava para trás, mas eu não tinha a energia que ele tinha, né? E eu vi que isso, assim, não rompia, né? A gente estava com uma equipe na sede, a gente era uma equipe do Arena na sede, mas não era uma equipe grande. E a partir do momento que eu entendi que eu precisava, né, sonhar o sonho junto com ele, né, estar junto com ele e na mesma intensidade, aí as coisas começaram a acontecer, né? E quando veio o desafio para abrir a igreja em Biguaçu, a gente estava com o Pedro bem pequenininho, né? Ele estava com 1 ano e pouquinho, assim. E quando o Fábio começou a célula aqui, que foi antes da igreja em si, o Pedro tinha meses, né? Então, assim, praticamente eu não acompanhava ele, né? Eu falava assim, agora eu tô no momento maternidade, eu não consigo, eu falava. Uma coisa que eu digo que é um erro, né? Porque, na verdade, você consegue equilibrando as coisas, conciliar tudo. Naquele momento, eu já não estava mais trabalhando em Joinville. Eu tinha deixado de trabalhar aqui, porque depois abriram a oportunidade de eu dar aula também aqui, né? Em 2 escolas aqui de Florianópolis. Então, depois que eu tive o Pedro, eu meio que assim, agora eu sou a mãe. Então, eu não sou mais a professora, né? Não sou mais a líder, né? Eu sou a mãe. Então, assim, eu mudei meu foco totalmente e isso também, para mim, foi muito ruim, né? Então, ele meio que assim, ele cavou o espaço sozinho, né? Eu tava ali, eu apoiava, eu não impedia, mas ele cavou sozinho. E aí chegou um momento que o bispo daí, né? O bispo Ireno, na época, ele deu uma palavra, falou, eu quero que você abra a igreja de Biguaçu. E aí ele chegou para mim e falou, ó, o bispo liberou o Biguaçu pra gente estar abrindo a igreja e tal. Eu falei para ele, para mim, assim, foi assim, cara, não vou dar conta, né? Com um filho pequeno na frente de igreja, não vou dar conta. Mas não vou ser eu que vou impedir, né, disso acontecer. Eu falei, então tá, então vamos. Se o bispo desafiou, vamos. Aí eu comecei a me envolver mais, né, na medida que eu conseguia, né, saindo daquele mundinho da maternidade e indo, né, voltando para o ministério. Então, assim, nunca fui totalmente ausente, mas desacelerei bastante, né? Então, naquele momento a igreja começou a acontecer, né? A gente começou na garagem do Ronaldo e da Simone, depois a gente foi para os fundos, o Salão dos Fundos. Então, ali eu comecei a me envolver mais, né, com o ministério, com a questão, assim, da responsabilidade de você estar à frente da igreja. Para mim era difícil porque, né, a gente era muito jovem, né? Então a gente falava assim que, né, será que as pessoas vão nos ver como pastores de uma igreja, vão nos, né, entender a questão assim da gente ser a autoridade naquela igreja, alguns chegando com filho adolescente e a gente com filho bebê, né? Como é que vai ser? Então assim, tinha muitas questões, mas assim, né, quando Deus está à frente, as coisas vão acontecendo, né? Sim. Então foi mais ou menos esse o processo, assim. Depois desse tempo, né, a gente com a igreja só com um filho, né? Aí a gente teve a Carol, né, segundo filho. E a gente teve a segunda igreja. Eu digo assim, que as igrejas nasceram quase que próximas dos nossos filhos, né? Então, durante um bom tempo, a gente ficou com 2 igrejas, né? Nós à frente, então se revezando. Ali foi onde eu vi que é possível você ser mãe, e ali era mãe de 2, né? E pastora de 2 igrejas, né? Então, ali eu já tinha uma maturidade melhor para entender tudo isso, né? E hoje, assim, eu vejo que a igreja hoje, aqui de Biguaçu, ela está num momento onde a gente está alcançando novos territórios, né? Territórios que até então a gente ainda não tinha alcançado, a gente não tinha nem sonhado e nem planejado. O que eu quero dizer com isso, assim, que se a gente seguir somente olhar para o beabá do que precisa ser feito, a gente não consegue entender e visualizar as necessidades, né?
E há 12 anos atrás, né, a gente não imaginava o que nós estaríamos fazendo hoje. Né? Por que eu digo 12 anos atrás? Porque 12 anos atrás foi quando, né, eu fui mãe pela primeira vez. E há exatamente 10 anos, que foi quando nasceu a Igreja de Biguaçu, a gente nasceu em cima de uma dor, na verdade. Né? Uma dor de um casal de discípulos nossos que receberam um diagnóstico do filho. E, ao mesmo tempo, foi quando a gente tinha uma suspeita de diagnóstico do nosso filho. E durante muitos anos eu não falei a respeito disso, né? Nunca falei, assim, para o público, né? Eu deixava entre as pessoas mais próximas, assim. Mas hoje eu vejo que Deus nos permitiu, né, essa situação para que a gente pudesse alcançar algumas famílias, né, e que a sociedade não tem olhos para ver ou tem olhos, mas não atende, né? Então, o nosso filho mais velho, Pedro, ele tem o diagnóstico de autismo. Durante muito tempo eu fiquei revoltada com Deus, né? Por que Deus permitiu isso? Se a gente sempre esteve na obra, fazendo as coisas de Deus, o que Deus queria mostrar com isso? E para mim foi algo assim que há 5 anos atrás, né? Deus me mostrou no sentido assim, eu quero transformar a tua dor em bênção. E eu fiquei pensando, mas como, Deus? Né? Tipo, a gente passa por vários desafios, tem dias que a gente não tem força para fazer as coisas. Como que, né? Como que eu vou poder ajudar alguém se eu, nesse momento, estou precisando de ajuda? E as coisas foram acontecendo, e quando chegou a pandemia, eu tive muito próximo do Pedro, dando aula em casa, tanto para ele quanto para a Carol. E eu vi o quanto ele se desenvolveu naquele tempo que eu estive ali junto, né? E ao mesmo tempo eu comecei a ver alguns movimentos em relação ao autismo, assim, porque daí a gente ficou muito mais ligado às redes sociais, né? Então, eu comecei a ver alguns movimentos e eu falei, Deus, agora eu entendi o porquê. Agora eu entendi o porquê que o Senhor permitiu isso, né? Então, hoje eu vejo, assim, que o que eu passei, né, o que eu senti é algo que eu tenho autoridade para poder ajudar, né? Ajudar as outras famílias, ajudar as outras crianças. E hoje a igreja ela não pode fechar os olhos para isso, né? Até ontem ou essa semana saiu uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos que a cada 36 crianças, uma criança é autista. Então, números que estão crescendo cada ano mais, né? No ano que o Pedro nasceu eram 110, né? A cada 110 crianças, uma era autista, hoje é 38 ou 36. Então, assim, os números estão aumentando, então as famílias estão aumentando e cada vez precisando de mais suporte, né? Então, é algo que Deus moveu para isso, é algo que arde no meu coração, é algo que do ano passado para esse, Deus me incomodou demais, que se eu não fizesse alguma coisa, eu estaria fechando os olhos para uma necessidade que a sociedade está precisando, né? Ser atendida. E aí nós começamos um trabalho na igreja, né? Eu falei, a partir desse ano, nossa igreja ela vai ser uma igreja de inclusão e principalmente para as famílias autistas, porque eu fazendo um levantamento, a gente já tem 10 famílias na nossa igreja. Então, 10 famílias precisando de suporte, 10 famílias precisando de atendimento, 10 crianças precisando, né, serem aceitas, que muitas vezes na escola não são aceitas, na sociedade não são aceitas, né? Essas famílias encontrando muitas dificuldades, muitas barreiras. E o que a igreja tem feito para isso? Né? A igreja é para todos. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, a partir do mês de março, desse ano, foi onde a gente fez uma reunião com os voluntários da igreja. Essa reunião, eu abri o projeto, a ideia, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, porque não adianta eu trabalhar somente com as crianças e com as famílias isoladamente se a igreja não estiver preparada, né? Primeiro, preparada no sentido de saber o que é o autismo, e saber como lidar, né? Como lidar com a família, como lidar com a criança e como poder ajudar. No caso, seria mais a preparação ali,
os procedimentos que estão sendo implementados seriam esse de preparação do pessoal, então. Isso, trazer a conscientização para a igreja, que foi isso que eu fiz, né, durante essa reunião de voluntários, trazer a conscientização da igreja sobre a causa e sobre o que nós podemos fazer, né? E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar essa conscientização com as crianças, né? Então, durante um mês, eu trouxe o assunto sobre, né, que eles são criação de Deus, que um é diferente do outro. Trouxe, né, apresentei para eles todos os tipos de deficiências que a gente pode encontrar. E depois a gente foi direcionando para o autismo mesmo, né? Então, mostrando o que é o autismo, mostrando as características de uma criança autista e mostrando o que eles, como amigo dessas crianças, podem fazer para ajudá-las, né? Então foi algo assim, um trabalho que eu fiz com as crianças, ao mesmo tempo eu compartilhei com os pais dessas crianças no grupo, né, que a gente tem, e a gente está trabalhando com os voluntários com informações, né, porque a gente precisa informar, né? Então esse foi o trabalho que a gente fez durante esse mês que a gente começou o trabalho de inclusão na igreja, né? E está atrelado com profissionais ou ainda estão em busca? Então, eu sonho grande, né? Só que como uma boa melancólica, eu dou um passo de cada vez, né? Eu não vou me atropelando. Mas a gente tem um projeto de a gente começar a dar atendimentos e suporte para essas famílias aqui na igreja, né? Então, um suporte para os pais, né? Com terapias, com psicólogo. Um suporte para essas crianças, não só na questão de terapias com as crianças, mas também de a gente ter algumas atividades físicas que envolvam outras crianças que não têm autismo, para justamente trabalhar essa inclusão, né? Então, são vários projetos que eu tenho em mente, assim, só que realmente, assim, a gente precisa de profissionais, a gente precisa de voluntários para a gente fazer esse projeto acontecer, a gente precisa de recursos também para esse projeto acontecer. Então, é um caminho assim que eu tirei a primeira pedra, né? Que foi abrir a igreja, né? Para trazer esse conhecimento, mas existem várias pedras ainda no meio do caminho aí para serem removidas. Até tinha uma questão, né? Que eu ia perguntar, que eu ia colocar. Referente à adaptação, né, dos ministérios, né? Uhum. A senhora falou da Sara Kids, né? Que começou um trabalho lá, a questão dos voluntários. Então, todos os ministérios vão acabar também se adequando a isso, né? Sim. Para ir removendo justamente essas pedras que podem surgir ali ao longo do caminho, né? Sim, porque a ideia, assim, né, como eu falei, a sociedade, ela impõe muitas barreiras, né? A gente vê, assim, crianças que estão há 2 anos esperando por atendimento, né, na rede pública, e é um número contado de terapias, né? São 15 sessões e depois ela tem que entrar na fila de novo. Só que é um tipo de... o autismo é um tipo de coisa que não dá para você ficar só com terapias isoladas, né? É um processo contínuo, né? Para que haja realmente um desenvolvimento. Então, assim, o que eu quero que a igreja entenda é que ela não tem que ser uma barreira. Ela tem que ser um facilitador e um instrumento, né? Para que as coisas aconteçam. Então, esse é o objetivo, né? Os nãos que os pais, que as famílias estão encontrando lá fora, ela não pode encontrar aqui dentro. Então, a gente teve um caso de uma família que estava visitando a igreja pela primeira vez, o filho autista, né? E aí ele chegou na igreja e, claro, né? É um ambiente novo, barulho, som, muitos estímulos, né? Sensoriais. E ele ficou um pouco agitado, né? E aí a família, no meio do culto, levantou para ir embora. Eu fui atrás, eu conversei com a mãe, aí eu expliquei que eu também tinha um filho autista, que eu entendia, né, a agitação dele, que era questão de momento, mas que não era para ela desistir de estar aqui, que aos poucos ele ia se adaptar e que ela podia contar comigo porque ela precisasse. E que eu esperava ver ela na próxima semana e que a gente ia, né, ajudá-la nessa adaptação dele no que ela precisasse, né? Então, isso foi o que ela precisava para ela se sentir acolhida e entendida,
né? Então, hoje a família permanece, né? Estão se envolvendo. O menino já se adaptou em 2 semanas, ele já estava adaptado. Quando ela fala para vir para a igreja, ele já coloca a roupinha para vir. Então, assim, ele se sente acolhido, ele se sente amado, ele se sente recebido e a família também. Então, sabe, é esse olhar sensível, é esse tipo de postura que eu espero que todos tenham, né? Não só eu por saber o que aquela família está passando, né? Mas que todos da igreja tenham esse olhar, né? Trazer essa cultura da inclusão na igreja e esse olhar sensível em relação às necessidades da família. Sim, a Sara Nossa Terra, na verdade, já é conhecida, né, como uma igreja que acolhe muito, né? E é muito importante também quando, além desse acolhimento de receber as pessoas e tal, quando tem assuntos específicos, assim, né? Famílias que têm, digamos, uma carência que é maior, né, do que as demais pessoas, assim, digamos. E a pastora pensa em criar algum núcleo ou algum ministério voltado para isso? Na verdade, a gente está num processo de criar um projeto mesmo, né? E esse projeto aí, os voluntários, né? As pessoas que queiram participar desse projeto são todos bem-vindos, né? E como eu falei, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de profissionais, a gente precisa de recursos. Então, a gente está caminhando para isso, né? Sim. E que conselhos a pastora daria para as pessoas que gostariam de ajudar de alguma forma, né? Exatamente como a pastora estava colocando ali. Questão de recursos, de apoio profissional. Isso, a ideia é que a gente tenha, né, os terapeutas, que a gente tenha terapeutas, né, ajudando nesse projeto, ou com valor social, ou então, né, ele tendo um dia da semana que ele se dedique, é um trabalho voluntário mesmo, né, tanto da área de fono, como da área de pedagogia, psicólogo. Para as mães também, para os familiares também, seria um psicólogo. Aquelas atividades que eu falei, né, que eu tento envolver uma atividade com inclusão, seria alguma coisa com artes, ligado à dança, ligado à música, né? Então, são esses, né, a ideia que eu tenho inicial, assim, da gente estar trabalhando um projeto. Claro que a igreja, né, com o projeto Parceiro de Deus, a gente tendo mais recursos do Parceiro de Deus, a igreja seria uma forte parceira desse projeto, porque, na verdade, assim, é um projeto na igreja, né, mas não seria um projeto da igreja, um projeto, né, meu, que eu quero que a igreja abrace, né? Então, a gente tendo mais recursos, a gente consegue fazer as coisas acontecerem melhor, né? Sim. Então, eu já tenho algumas pessoas que se voluntariaram para estar à frente junto comigo, né? No sentido, assim, de dar suporte na questão administrativa, na questão legal, né? Então, alguns que trabalham já com crianças autistas que podem dar também o suporte, né? Mas a demanda é muito grande, né? Biguaçu é uma cidade que tem muitas famílias, né, com crianças autistas, tem poucas famílias que estão em condições financeiras para ter uma terapia particular, ou então que ainda estão na fila aguardando, né, os atendimentos públicos. Então, e a gente tem visto, assim, algumas famílias nos procuram desesperadas porque o tempo está passando e o filho está sem terapia e que está perdendo tempo e que o filho, né, não está tendo o desenvolvimento que deveria ter. E o tempo não volta atrás, então isso nos angustia, né? No sentido de que a gente tem uma determinada urgência, né? Tem uma demanda, só que a gente ainda não tem recursos, né? Recursos humanos, né? Que são os profissionais, e nem recursos financeiros. Então, cabe uma urgência em relação a isso também, né? Porque parece... É Deus, na verdade, né? Quando a pastora teve essa ideia, trouxe à tona esse projeto, começou realmente a aparecer realmente pessoas que necessitam desse tipo de atenção, né? E olhando para o futuro, assim, digamos, daqui 5 anos, o que a pastora espera como estará esse projeto? Olha, assim, eu estava até falando hoje com uma pessoa, eu espero, assim, que seja um projeto que dê certo, né? Que a gente consiga realmente, assim, abençoar essas famílias. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser conhecida porque fez isso ou aquilo, não é algo para mim, sabe? É um sonho meu, mas não é algo de realização minha. É algo que eu tô fazendo
pelas pessoas, pelas vidas, porque eu tô vendo, né, a angústia e a necessidade. Então, assim, se esse projeto, assim, daqui a 5 anos, ele estiver acontecendo da maneira como eu imagino, sabe? Eu já sou muito grata a Deus por isso, assim, sabe? No sentido de você poder estar dando o suporte que as famílias precisam e nós, como igreja, assim, entendendo, né, essa necessidade e podendo estar abraçando junto, né? Então, eu imagino nesse sentido, assim, a gente ter um núcleo, eu digo que eu não sonho alto, mas, assim, de repente a gente ter um espaço exclusivo para esse projeto acontecer, né? Hoje a gente vai contar, né? Assim que a gente começar a implementar as terapias, a gente vai contar com o espaço da igreja, mas assim, a gente tendo um espaço exclusivo para o projeto acontecer, eu acho que vai ser, assim, algo que eu não consigo nem mensurar, assim, a gratidão e a alegria que vai ter no meu coração, assim, sabe? E a pastora acha que isso viria talvez a se tornar uma marca ou um diferencial, né? No caso de as famílias mesmo, elas virem a si, além do acolhimento que elas já receberiam normalmente, né? Delas, poxa, que legal ter um ambiente aqui na nossa cidade que tem isso, que proporciona isso. Esse seria o ideal, digamos assim. Olha, eu acho que assim, porque a ideia, né, é a gente levar o amor de Deus para as pessoas, né? Então, assim, o projeto, na verdade, ele seria um apêndice do nossa ideia inicial. Sim. Que é fazer Jesus conhecido, né? A palavra dele conhecida. Então, uma coisa não vai ser dissociada da outra, né? A gente vai... o projeto é um projeto que não é um projeto da instituição Sara Nossa Terra, é um projeto da Sara Biguaçu, né? Tanto que quando eu compartilhei com uma mãe de outra Sara aqui da região, ela gostou do projeto, ela também tem um filho autista, então ela, vamos expandir isso para nossa região, vamos fazer. Então a gente, assim, tá unindo forças no sentido, assim, de a gente trazer informação para as outras igrejas da região, né? Aqui da região da Grande Florianópolis. Então, tanto que no dia 24 agora de abril, a gente está programando de fazer uma palestra com uma profissional, né, para todas as igrejas da região da Grande Florianópolis. Essa profissional não é algo assim, é um evento do projeto da Sara Biguaçu, não. Aí foi da região mesmo, sabe? Mas a gente está entrando junto porque a gente sabe que vai somar, né, com a nossa igreja. A gente está trazendo cada vez mais informação a respeito da causa. Então, para o futuro, eu imagino assim, a gente ter esse projeto acontecendo, né, ele dar certo, cada vez a gente ter mais pessoas se juntando a nós, cada vez mais pessoas informadas a respeito da causa, né, porque quando tu traz informação, não há preconceito, né, porque a pessoa sabe o que ela, né, o que ela está lidando, com o que ela vai encontrar pela frente. Então, a questão é essa, eu quero trazer informação, eu quero trazer conscientização, eu quero trazer acolhimento, eu quero trazer entendimento para as pessoas, para que a gente não viva com preconceito. Amém, pastora, a gente agradece, né, por trazer esse assunto tão importante aqui, né, pro Pra Cima Cast, que, querendo ou não, é um momento, né, mais informal, mais descontraído, onde as pessoas da igreja, né, vão estar acompanhando, vão entender mais, vão se solidarizar, né, com o projeto em si. E também, com certeza, esse projeto vai abençoar muitas vidas, alcançar muitas vidas. A gente agradece também pela sua presença aqui no nosso podcast, né? O 2º episódio. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito, tanto a sua vida quanto a igreja em si e principalmente esse projeto. Amém. Obrigada, pessoal, pela companhia, né? Por terem nos acompanhado. Deus abençoe a todos. Pra cima. Para cima.